Se as suas dívidas estão te sufocando, os estoicos já escreveram a resposta para você há quase 2000 anos. Mas atenção, essa resposta não é sobre bancos, não é sobre juros, é sobre a sua alma. Imagine um homem de Roma chamado Titus. Ele não era nobre, nem soldado, apenas um comerciante comum. Mas, em um inverno rigoroso, uma tempestade destruiu suas mercadorias. De um dia para o outro, Titus se viu em dívidas impagáveis. Credores batiam à porta, amigos o evitavam, e cada moeda que ele não tinha parecia pesar como uma pedra em seus ombros. Titus começou a perder o sono. Passava noites em claro, olhando para o teto de pedra da sua casa, pensando: se eu não posso pagar, o que resta de mim? Sou um fracasso? Um escravo para sempre? Até que, em uma manhã gelada, ele encontrou um velho filósofo sentado no fórum. Era um seguidor de Epiteto, e esse homem lhe disse algo tão simples, mas tão poderoso, que mudaria para sempre a forma como Titus enxergava suas dívidas. Mas antes de revelar o que ele disse, preciso te mostrar porque as dívidas que te sufocam hoje não são, de fato, as correntes que você pensa que são. O filósofo olhou para Titus e disse: Homem, você acha que deve dinheiro, mas sua maior dívida é consigo mesmo, a de viver em paz. Epiteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Dívidas é um papel, uma moeda, um número, mas a angústia que você cria ao redor dela, isso é uma prisão que você constrói sozinho. E você, está devendo ao banco? Ou está devendo a si mesmo a coragem de enfrentar a realidade sem medo? Titus tremia diante dos cobradores, mas o filósofo lhe disse: você controla apenas suas ações, não controla o humor do credor, nem o mercado, nem a tempestade que levou suas mercadorias. Então, por que carregar nos ombros o que não depende de você? Sêneca nos lembra: a pobreza não está na falta de dinheiro, mas na falta de espírito. Quando você foca no que não pode mudar, a dívida cresce dentro da sua mente. Quando foca no que pode, você começa a se libertar. E você, o que está carregando hoje que não está sob o seu controle? O filósofo perguntou a Titus: se você não tivesse vergonha das suas dívidas, o que elas seriam? Apenas números, mas quando você veste esses números com medo e humilhação, eles viram monstros. Marco Aurélio dizia: se você sofre por algo externo, não é a coisa que o aflige, mas o julgamento que você faz dela. Uma dívida pode ser um problema financeiro, mas o verdadeiro colapso acontece quando ela invade a sua identidade. Você não é a sua dívida. Então eu te pergunto: quantas vezes você se confundiu com seus boletos, como se fosse apenas aquilo que deve? O filósofo então olhou para Titus e disse: você pode escolher viver como escravo das suas dívidas ou como homem livre pela virtude. A dívida financeira pode durar anos, mas a dívida moral de trair sua própria consciência pode durar para sempre. Epiteto dizia:
ninguém é livre até que se torne mestre de si mesmo. Isso significa que, mesmo devendo dinheiro, você pode andar de cabeça erguida se viver de acordo com a virtude. E você, tem se humilhado para pagar dívidas? Ou tem buscado a virtude de caminhar com dignidade, mesmo em tempos difíceis? O filósofo ofereceu a Titus um exercício. Por 30 dias, viva apenas com o essencial. Coma pouco, vista-se simples, durma no chão se necessário, e diga a si mesmo: é disso que eu temia? Se suportar isso, verá que nenhuma dívida pode te escravizar de verdade. Sêneca praticava isso. Ele dizia: estabelece dias em que contentarás com pouco, para que, quando a pobreza vier, não a temas. Esse treino estoico transformava a angústia da falta em coragem para enfrentar qualquer situação. Não é que você tem que se contentar com a pobreza e com a falta. A questão é que você precisa treinar a sua mente para suportar com dignidade qualquer situação que porventura vier. E você, já experimentou viver abaixo do padrão que acha indispensável, só para provar a si mesmo que pode ser feliz sem tanto? Depois de algumas semanas, Titus voltou ao filósofo. Ele estava mais calmo, mais firme. O filósofo lhe perguntou: o que é riqueza? Titus respondeu: ter moedas. Mas o velho sorriu e disse: riqueza é contentar-se com pouco, porque quem precisa de pouco já possui tudo. Marco Aurélio escreveu: aquele que não se contenta com pouco nunca estará satisfeito. Se você está atolado em dívidas porque nunca soube o que realmente precisa, a escravidão continuará mesmo depois de pagar todos os boletos. Mas se aprender a querer menos, ficará livre até com pouco. Então reflita: você está comprando coisas para viver? Ou está vivendo apenas para pagar coisas que comprou? O filósofo não disse a Tito que ignorasse suas dívidas. Pelo contrário, ele disse: agora que você está livre dentro de si, negocie com firmeza, trabalhe com disciplina, corte os excessos, pague o que puder, mas nunca pague com sua alma. Epiteto dizia: primeiro diga a si mesmo quem você quer ser. Depois, faça o que deve ser feito. O caminho estoico não é fugir da dívida, mas enfrentá-la sem desespero, com clareza e coragem. E você, está agindo sobre suas dívidas? Ou está apenas se escondendo delas? Meses se passaram. Titus não ficou rico, mas ele aprendeu a viver com simplicidade, renegociou o que pôde e construiu uma reputação de homem íntegro. Seus credores perceberam que, mesmo sem riquezas, ele era mais livre do que todos eles, porque sua alma já não estava à venda. E foi então que ele entendeu a frase do filósofo: a maior dívida que carregamos é com nós mesmos, e só é verdadeiramente pobre quem não paga essa dívida de viver com dignidade. Assim como Titus, talvez você nunca consiga controlar todas as tempestades da vida, mas pode aprender a não se tornar escravo do que deve, porque o homem que se contenta com pouco vive pela virtude e age com coragem. Já é livre, mesmo devendo. Sêneca resumiu assim: é pobre quem muito deseja. E você, o que realmente deve? Dinheiro? Ou coragem para viver de acordo com a sua virtude?
Se essa história abriu seus olhos, imagine o que vai acontecer quando você descobrir o próximo segredo estoico que vou revelar aqui no canal. Um segredo que não apenas vai te livrar do peso das dívidas, mas do peso de todas as expectativas que o mundo coloca sobre você. Então se inscreva, deixe seu comentário dizendo: qual é a sua maior dívida hoje? Financeira ou espiritual? Quero ouvir sua resposta. E lembre-se, se essa história te mostrou algo poderoso, a próxima vai te transformar ainda mais.